Uma noite de outubro invadiu a cidade com os passos silenciosos da chuva, envolvendo o ar numa névoa cinzenta e fria como um segredo tecido de pressentimentos e palavras não ditas. As gotas de chuva batiam insistentemente no teto do Mercedes preto de Martin, ecoando o ritmo nervoso de seus pensamentos. Ele estava estacionado em frente ao restaurante de luxo Moonlight. Um nome que prometia muito. Lançando olhares ao relógio como se tentasse apressar o tempo. Memórias de eventos recentes passavam em sua mente como um disco arranhado, levando-o a esta situação absurda, quase surreal. Samantha Campbell. Até recentemente, esse nome era apenas uma linha na lista de funcionários do departamento de análise. Uma sombra silenciosa deslizando pelos corredores do escritório, perpetuamente curvada sobre pilhas de papéis, escondida atrás de óculos antiquados e cardigãs sem forma. Uma rata cinzenta. Um detalhe fugaz e sem rosto na paisagem do escritório. Martin. Honestamente, não a tinha notado muito. Sua presença era tão discreta que muitas vezes ela parecia se misturar com a mobília, dissolvendo-se na atmosfera monótona do trabalho. Tudo mudou por causa de um contrato lucrativo que a empresa quase perdeu devido a um erro crucial nos cálculos. Foi essa Samantha insignificante que, como uma fada vinda dos bastidores, descobriu a imprecisão crítica apenas uma hora antes da apresentação fatídica. Enquanto o resto da equipe entrava em pânico, ela calmamente recalculou todos os dados, salvando o negócio multimilionário com um aceno de sua varinha invisível. O diretor, exultante, ordenou imediatamente uma celebração. Martin, como gerente do projeto, deveria comparecer a este evento corporativo. Mas, em vez disso, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Um homem acostumado a decisões racionais e ações calculadas, ele convidou Samantha para jantar. Acho que você merece um agradecimento especial, disse Martin, espantado com sua própria impulsividade. A reação dela foi desconcertante. Ela olhou para ele como se ele tivesse falado na língua de um planeta distante e desconhecido. Seus olhos, por trás dos óculos grossos, pareciam enormes, cheios de confusão e incredulidade. Eu não sei, ela murmurou nervosamente, mexendo na borda de seu modesto casaco. Seus dedos finos tremiam levemente. E Martin sentiu uma sensação estranha e desconhecida, uma mistura de curiosidade ardente e um desejo súbito de desvendar o mistério escondido por trás de sua aparência comum. Vamos nos encontrar no Moonlight amanhã às 8 da noite. Eu reservo uma mesa, ele disse com uma confiança inesperada, como se obedecesse a uma voz interior. Suas palavras soaram firmes, mas no fundo, uma leve e excitante antecipação se agitava. E agora? Ele estava sentado em seu carro, observando as silhuetas borradas dos transeuntes pela janela manchada de chuva. 7h45 da noite. Será que ela não viria? A decepção picou seu coração como uma agulha dolorosa. De repente, seu telefone vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Estou aqui dentro. A mesa está em seu nome. Dominado por uma onda súbita de surpresa, Martin saiu correndo do carro e se apressou em direção às luzes brilhantes do restaurante. Ao entrar, foi envolvido pela atmosfera calorosa e convidativa de luz suave e vozes sussurradas. O aroma de pratos requintados misturava-se com um leve cheiro de perfumes caros, criando uma sensação de luxo refinado. Ele examinou os rostos dos clientes, tentando encontrar a figura familiar e insignificante. Senhor Allen. O elegante maitre se dirigiu a ele educadamente. Sua acompanhante já está esperando por você. Martin o seguiu, quase em transe,
serpenteando entre mesas envoltas em penumbra. E então ele parou em uma mesa junto à janela panorâmica, através da qual se viam as luzes borradas da cidade noturna. Sentada ali estava uma mulher. Mas não era Samantha que ele esperava ver. Uma figura esguia em um vestido preto perfeitamente ajustado que revelava sensualmente seus ombros elegantes. Ondas suaves de cabelo castanho pareciam irradiar um brilho interior, emoldurando um rosto de traços finos e aristocráticos. E seus olhos? Ah! Aqueles olhos! Profundos, da cor de âmbar escuro, brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Em suas profundezas cintilava confiança e uma leve, quase imperceptível ironia, como se ela guardasse um segredo inacessível para ele. Samantha? Ele se ouviu dizer. Sua voz rouca e incerta, como se não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Seu coração deu um salto. Ela o agraciou com um sorriso suave e cativante. E aquela mesma centelha enigmática brilhou em seus olhos novamente. Sim. Sou eu. Por favor. Sente-se. Martin sentou-se, ainda atordoado pela transformação. Ele tentou reconciliar esta estranha deslumbrante com a garota quieta e despercebida do escritório e falhou completamente. A mudança era tão espantosa que ele se sentiu totalmente perdido no espaço e no tempo. Sua presença à mesa parecia criar um campo invisível de magnetismo. E ele não conseguia tirar os olhos dela. Você está diferente. Ele finalmente murmurou, sentindo um leve rubor subir às suas bochechas. Ela apenas sorriu suavemente em resposta. Um traje de trabalho e uma roupa para um jantar ao luar são coisas bem diferentes. Você não acha? Claro. Martin assentiu automaticamente, ainda tentando reconciliar a imagem da colega silenciosa com esta estranha confiante e elegante sentada à sua frente. Honestamente, estou um pouco impressionado. Dá para ver. Uma centelha maliciosa brilhou nos olhos dela. O sommelier já sugeriu um bom vinho. Você me acompanha? Martin assentiu em silêncio, ainda sob seu feitiço. A noite havia tomado um rumo totalmente inesperado. E ele de repente percebeu que havia muito mais de excitante em Samantha Campbell do que ele jamais imaginara. Sob as luzes fracas do restaurante Moonlight, ele a viu sob uma luz totalmente nova. E esse sentimento tomou conta de seus pensamentos, prometendo um desenvolvimento de eventos imprevisível e intrigante. Ele sentiu com cada fibra de seu ser que algo novo, emocionante e cheio de mistérios cativantes o aguardava. Samantha revelou-se uma conversadora notável, inteligente, culta, com um sutil senso de humor que continuava a aparecer em seus comentários, fazendo Martin sorrir involuntariamente. Ela falou sobre literatura, música, países distantes com os quais Martin sonhara, mas nunca visitará. E em cada tópico, ela demonstrava uma profundidade de conhecimento inesperada. Como é que trabalhamos juntos há mais de um ano e eu não sei quase nada sobre você? O homem deixou escapar enquanto o garçom colocava silenciosamente pratos primorosamente servidos à sua frente. Ela tomou um pequeno gole de vinho antes de responder. Você alguma vez tentou descobrir? A pergunta dela não era acusatória, mas acertou em cheio. Provavelmente não. Martin admitiu honestamente, sentindo uma leve pontada de culpa. Mas agora estou genuinamente interessado. E com o que exatamente? A mulher perguntou. Tudo, disse Martin impulsivamente, sentindo um desejo súbito de preencher todas as lacunas em sua compreensão desta mulher enigmática. Por exemplo, porque você parece uma. Ele tropeçou nas palavras.
Por que eu pareço uma rata cinzenta no trabalho? Ela completou por ele. E Marty assentiu em silêncio. Sabe? Marty. Ela o chamou pelo nome pela primeira vez. E soou especial. Às vezes, passar despercebida é uma grande vantagem. As pessoas te tratam como uma ameaça. Não competem com você. Nem sequer te notam. Isso te dá a liberdade de observar, analisar e tirar suas próprias conclusões, sem se distrair com aparências externas. Mas não é frustrante? Martin perguntou sinceramente. Quero dizer, você claramente pode causar uma impressão totalmente diferente. Samantha inclinou a cabeça ligeiramente, estudando Martin com seu olhar penetrante. E por que eu quereria isso? Para que meus colegas homens trabalhassem menos e ficassem me encarando mais. Para que as mulheres sussurrassem pelas minhas costas e procurassem motivos para serem mesquinhas. Não. Eu vim para a empresa para trabalhar. Não para participar de um concurso de beleza. Martin ponderou. Seu olhar distraidamente traçando as luzes bruxuleantes das velas na mesa. Havia uma verdade amarga, mas familiar, em suas palavras sobre a selva corporativa, onde intrigas e regras não ditas muitas vezes se escondiam por trás da fachada de sucesso. Como um homem em posição de liderança, acostumado a hierarquias claras, ele podia se dar ao luxo de ignorar as lutas ocultas por influência. Mas Samantha, em sua confiança silenciosa, tinha uma força interior de sabedoria. Como se observasse este jogo dos bastidores, vendo todas as suas correntes ocultas. E ainda assim, esta noite você decidiu levantar o véu. Mostrar um lado seu que geralmente esconde. Marty observou com um leve sorriso. Seus olhos nunca deixando o olhar extraordinário dela. Porque esta noite não estou dentro das paredes do escritório, onde reinam regras não escritas. Ela respondeu simplesmente, com uma pitada de brincadeira na voz. E admito, estava curiosa para ver sua reação. O que achou do resultado? Uma centelha maliciosa brilhou em seus olhos, como se ela soubesse de algo que ele não sabia. Inestimável e avassalador. Martin exclamou involuntariamente. E em resposta, ele ouviu sua risada suave e melódica, que pareceu se dissolver na atmosfera aconchegante do restaurante. Essa risada, aberta e sincera, a transformou instantaneamente, adicionando uma leveza e feminilidade inesperadas à sua postura. A conversa fluiu sem esforço, como dois riachos se unindo em um só rio. A cada minuto que passava, Martin sentia-se mergulhar mais fundo no mundo novo e inexplorado de Samantha. Complexo, rico, cheio de emoções sutis e paixões inesperadas. Não era nada como a imagem estereotipada da colega silenciosa que ele havia imaginado. Conte-me algo sobre você que ninguém no trabalho sabe. Martin sugeriu, aguardando ansiosamente sua resposta, enquanto o garçom colocava silenciosamente uma sobremesa perfumada, adornada com frutas frescas, diante deles. Samantha parou por um momento. Seu olhar pensativo, como se estivesse vasculhando seus segredos mais queridos. Estou escrevendo um livro. Um romance policial. Sério? Sobre o quê? Martin perguntou. Sua curiosidade ainda mais aguçada. Espionagem corporativa. Segredos industriais e o assassinato de um CEO. Ela disse calmamente. Aquela centelha enigmática tremeluzindo em seus olhos mais uma vez. Ela disse isso de forma tão natural, como se estivesse discutindo o tempo, que Marty não tinha certeza se ela estava brincando ou não. E quem é o assassino?
Ele perguntou com um sorriso, sentindo uma nova e intrigante conexão se formando entre eles. Uma funcionária modesta do departamento de análise. Que ninguém nota. Ela respondeu com um sorriso astuto. O disfarce perfeito. Não é? Sua voz continha tanto humor quanto uma profundidade oculta. Eles riram. Mas algo em seu olhar penetrante fez Martin se perguntar, e se houvesse mais em suas palavras do que apenas a fantasia de uma aspirante a escritora? E se esta mulher aparentemente frágil guardasse muito mais segredos e facetas inesperadas do que ele poderia imaginar? E você? Ela perguntou. De repente tirando Martin de seus pensamentos. Seu olhar era suave, mas penetrante. O que seus colegas não sabem sobre você? Martin congelou, pego de surpresa, diante de sua revelação surpreendente. Seus próprios segredos cuidadosamente guardados pareciam triviais e insignificantes. Receio não ser tão interessante. Ele admitiu com um leve sorriso, sentindo uma estranha excitação com o olhar intenso dela. As coisas de sempre, trabalho, encontros ocasionais com amigos, academia nos fins de semana. Eu não acredito em você. Ela disse suavemente. Seus olhos perscrutando os dele como se tentassem penetrar nas profundezas de sua alma. Havia uma pitada de dúvida ou desafio em seu olhar. E isso fez o coração de Martin bater um pouco mais rápido. No fundo de cada pessoa existe um segredo, cuidadosamente guardado de olhos curiosos. Sob o olhar longo e penetrante de Samantha, Martin sentiu uma onda traiçoeira de embaraço colorir suas bochechas com um rubor suave. Ele de repente se sentiu sem jeito. Como se ele, um homem confiante que conhecia seu valor, fosse agora um menino pego fazendo algo proibido. Tudo bem. Há algo. Ele admitiu, sentindo um leve sorriso puxar o canto de seus lábios. Eu coleciono relógios de bolso antigos. Tenho 36 deles. Ela o agraciou com um sorriso suave e compreensivo. Como se por trás dessa fraqueza momentânea, ela vislumbrasse algo profundamente pessoal e tocante. E Martin de repente percebeu que, por trás das linhas rígidas dos ternos de negócios e do fluxo interminável de reuniões importantes, havia todo um mundo inexplorado, um mundo de paixões pessoais, sonhos não realizados e pequenas, mas significativas. Fraquezas que tornavam cada pessoa única. Depois do jantar, ele se ofereceu para acompanhar Samantha até em casa. A chuva, como se cansada de suas lágrimas outonais, finalmente parou. E eles caminharam tranquilamente pelas ruas silenciosas, aproveitando o frescor repentino. A cidade noturna respirava o frescor lavado pela chuva. O ar fresco estava impregnado do cheiro inebriante do asfalto molhado, misturado com o aroma pungente das folhas caídas, criando uma atmosfera especial, melancólica e, ao mesmo tempo, romântica. Sabe, Marty? A voz suave e pensativa de Samantha quebrou o silêncio que os envolvia como um véu invisível enquanto passavam por um parque antigo, com bancos escurecidos pela chuva e folhas douradas sussurrando sob os pés. Estou grata a você por esta noite. Foi incomum. Eu é que deveria agradecer a você. Martin respondeu sinceramente, sentindo algo novo e excitante agitar-se em sua alma. Há muito tempo que não passava um tempo assim, tão interessante e fácil. Ela parou de repente no meio da calçada, seu olhar direto e aberto encontrando o dele, sob a luz dos postes de rua esparsos, que lançavam sombras intrincadas no asfalto molhado. Seus olhos pareciam ainda mais profundos e expressivos, cheios de alguma emoção não dita. Posso te perguntar uma coisa? Ela perguntou suavemente.
uma pitada de incerteza em sua voz. Como se estivesse prestes a fazer algo muito importante. Por que você me convidou? De verdade? Pensei nisso a noite toda. De fato. Por quê? Esta pergunta ecoou na mente de Martim. Por simples polidez? Como um gesto de gratidão pelo projeto salvo. Por um senso de dever para com uma funcionária que se revelou tão útil? Ou havia algo mais? Alguma atração inconsciente? Um interesse súbito por esta mulher misteriosa que, em uma noite, havia destruído todas as suas percepções anteriores sobre ela? Honestamente, Martim admitiu, sentindo uma leve palpitação no peito. Não sei completamente. Foi um impulso. Algo dentro de mim me disse que, por trás desta fachada de trabalho, por trás desta aparente modéstia, havia uma pessoa completamente diferente. E eu queria conhecer a verdadeira você. E? Como se viu? Eu estava certo. Samantha suspirou e disse em voz baixa, talvez você tenha visto o que eu permiti que você visse. Então há mais sobre você que eu não sei? Ele perguntou com um sorriso leve e promissor. Sentindo um fio invisível de interesse mútuo se formando entre eles. Tecido de curiosidade e atração nascente. Muito mais. Marty. Samantha respondeu enigmaticamente. Seu sorriso cheio de promessas e palavras não ditas. Fazendo seu coração bater um pouco mais rápido. Por exemplo, que o seu projeto está longe de ser o primeiro grande projeto que eu salvei do fracasso. E que o seu vice, Peter San, tem tentado sabotar o seu trabalho há bastante tempo. Marty ficou em silêncio. Atordoado. Tentando processar esta revelação inesperada. Ele não conseguia entender como esta mulher quieta poderia saber de tais coisas. Surpreso? A voz dela era calma. Mas havia uma firme convicção em suas palavras. Ele espera tomar o seu lugar. Ele esconde cuidadosamente dados importantes. Altera subitamente figuras-chave em relatórios. Secretamente. Vira a equipe contra você. Como você. Martin começou. Sentindo uma onda de descrença e confusão crescer dentro dele. Eu te disse. Samantha o lembrou. Continuando a caminhar lentamente pela viela molhada. Como se discutisse algo totalmente mundano. Martin teve que quase correr para acompanhá-la. Quando ninguém te nota, você pode ver muitas coisas interessantes que geralmente estão escondidas de olhos curiosos. Todos estes meses, eu estive corrigindo silenciosamente os erros dele, pensando que você notaria eventualmente. Aquela apresentação foi apenas um caso mais óbvio que não podia ser escondido. Os pensamentos de Martin corriam em caos. Peter San. Seu vice. Um homem que ele considerava, se não um amigo, pelo menos um colega leal. E Samantha. Esta Samantha quieta e despercebida. Estivera silenciosamente combatendo suas intrigas todo este tempo. Protegendo-o da traição. Por que você não me contou antes? Martin perguntou amargamente. Sentindo-se enganado e vulnerável. Samantha lançou-lhe um olhar penetrante. Seus olhos cheios de uma tristeza sábia. Você teria acreditado em mim. Martin? Uma rata cinzenta do departamento de análise acusando seu influente vice de sabotagem? Martin permaneceu em silêncio. Forçado a reconhecer o ponto dela. Muito provavelmente. Ele teria descartado suas palavras, não lhes dando a atenção que mereciam. Eu tenho provas. Ela acrescentou suavemente. Sua voz cheia de uma confiança firme. Se você estiver interessado. É claro. Claro que estou interessado. Martin respondeu.
rouco, ainda tentando compreender a profundidade da verdade que lhe fora revelada. Saindo da rua movimentada para uma viela tranquila, envolta na penumbra da noite, Martim involuntariamente diminuiu o passo. A casa antiga para a qual se aproximavam tinha o encanto do tempo e parecia esconder muitas histórias não contadas. Eu moro aqui, disse Samantha, lançando um olhar fugaz para a fachada escura, com uma nota quase imperceptível de ponderação em sua voz. Seus dedos traçaram levemente a superfície áspera da velha porta de madeira. Posso te mostrar os documentos agora mesmo. Martin assentiu, sentindo a curiosidade superar a cautela. O apartamento dela era uma revelação tanto quanto ela, um oásis inesperado de estilo e conforto por trás do exterior severo da casa antiga. Tetos altos respiravam espaço. E enormes estantes de livros, cheias de volumes encadernados em couro, falavam do rico mundo interior da proprietária. O ar estava impregnado com um leve aroma de café e algo mais. Algo elusivo e feminino. Instigante. Por favor, sente-se. Samantha ofereceu com um sorriso suave, antes de desaparecer no escritório. Seus movimentos eram fluidos e confiantes, como os de um gato. Ela voltou rapidamente, segurando uma pasta grossa cheia de impressões e capturas de tela. Seu olhar era sério e focado enquanto entregava os documentos a Martim. Aqui, ela disse em voz baixa. Está tudo aqui, dados originais, versões alteradas, datas das alterações, endereços IP. Martim mergulhou nos materiais, sentindo a teia de intriga se apertar a cada nova página. Números, datas, relatórios. Tudo apontava para um quadro desolador. Ficou claro que Peterson não estava apenas cometendo erros. Ele estava sistemática e metodicamente sabotando o projeto. E ele estava fazendo isso com uma engenhosidade diabólica, armando inteligentemente para que Martim levasse a culpa se o projeto fracassasse. Por quê? Martim exclamou, deixando de lado a última página, sentindo uma onda de indignação e confusão subir em seu peito. Ele olhou para Samantha, que o observava em silêncio, buscando uma resposta para a pergunta que o atormentava. Por que você esteve me ajudando todo este tempo? Samantha sentou-se à sua frente, sua postura reta e aberta, seu olhar penetrante e honesto. Porque você é um bom líder, Marty. Ela disse suavemente, mas suas palavras carregavam peso e convicção. Justo, inteligente, dedicado ao seu trabalho. Não há muitos como você. Martin sentiu uma pontada de culpa. No turbilhão de problemas de trabalho e intrigas, ele havia ignorado completamente esta mulher que, como se viu, via nele o que ele mesmo às vezes não conseguia ver. Mas eu nem te notei. Ele murmurou, envergonhado. Um leve sorriso tocou seus lábios, aumentando seu fascínio enigmático. Não importava. Ela respondeu calmamente. Eu valorizo o profissionalismo, não a atenção à minha pessoa. Marty olhou para ela, tentando juntar todas as partes fragmentadas em uma única imagem, uma funcionária modesta, uma aliada inesperada, uma analista perspicaz. E quem é você? Samantha Campbell? Ele perguntou diretamente, não conseguindo mais conter sua curiosidade. Ela sorriu novamente, apenas um pouco distante e infinitamente feminina. Eu sou quem preciso ser em diferentes circunstâncias. Ela respondeu. E havia uma pitada de ironia em sua voz. Como todos nós somos. Não é? Naquele exato momento,
O silêncio do apartamento foi quebrado pelo toque agudo de um telefone. Martin sobressaltou-se, sentindo-se desconfortável com a intrusão nesta atmosfera íntima. O diretor. A esta hora? Ele resmungou, pegando o aparelho. Sim. Senhor. Murphy. A voz do diretor na linha estava tensa e agitada. Martin. Venha para o escritório imediatamente. Temos sérios problemas com o servidor. Todos os dados do projeto desapareceram. Peterson está acusando você de negligência. Martin desviou o olhar do telefone e olhou para Samantha, ouvindo fragmentos de sua conversa. Ela já havia se levantado e se dirigia resolutamente para a porta. Seus olhos ardiam com uma centelha firme e decisiva. Vamos. Ela disse em um tom que não admitia contestação. Eu sei o que aconteceu. E naquele momento, Martin sentiu que, com esta mulher enigmática ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Enquanto corriam para o escritório, cortando a névoa da manhã, Samantha calmamente explicou suas suspeitas a Martin. Sua voz era confiante, como se ela já tivesse desvendado o plano tortuoso de Peterson. Ele provavelmente decidiu arriscar tudo. Destruir todos os dados e colocar a culpa em você. Ela disse, seus olhos nunca deixando a estrada. Martin ouvia, espantado com sua perspicácia. Como ela podia antecipar as ações deste personagem escorregadio com tanta precisão? Mas ele não sabia. Samantha acrescentou com um sorriso quase imperceptível. Que eu tive a previdência de criar cópias de segurança de todos os materiais. E guardei as provas de sua interferência. Naquele momento, um sentimento de profunda gratidão e algo mais, ainda indefinido, agitou-se no coração de Martin. No escritório, eles já eram esperados. O diretor, pálido como uma folha de papel, mexia nervosamente em sua gravata. Enquanto Peterson, por outro lado, exalava uma confiança presunçosa, como se o resultado já estivesse decidido a seu favor. Ah! Aí estão vocês. Peterson desdenhou, lançando um olhar desdenhoso para Martin e a senhorita Campbell. Com você? Que pitoresco. Seu tom era condescendente, como se os considerasse ambos meros peões em seu jogo. Martin. A situação é crítica, disse o diretor ansiosamente, seu olhar saltando entre Martin e Samantha, como se buscasse salvação. Amanhã é a apresentação dos resultados. E todos os dados. Os dados estão intactos. Samantha interrompeu calmamente, tirando graciosamente um pendrive de sua bolsa. Sua confiança contrastava fortemente com o pânico na sala. Como se ela segurasse não apenas um dispositivo de armazenamento de dados, mas a chave para resolver toda essa confusão. Aqui estão cópias completas de todos os materiais do projeto. Peterson piscou surpreso, seu sorriso presunçoso vacilando. E mais uma coisa. Samantha acrescentou, tirando um segundo pendrive, seu olhar cortando Peterson como uma lâmina. Provas de quem e por que apagou os arquivos originais. Um silêncio tenso pairou na sala, quebrado apenas pela respiração nervosa do diretor. As 2 horas seguintes passaram num piscar de olhos, restaurando os dados. As explicações gaguejantes do diretor. O choque e a subsequente demissão de Peterson. Tudo se desenrolou como em câmera lenta. Colegas expressaram sua gratidão a Martin, suspirando de alívio. E durante todo o tempo, Samantha trabalhou ao seu lado. Eficiente. Precisa. Sem palavras ou alarido desnecessários.
Foi então, naquela atmosfera tensa de luta e vitória, que Martin a viu verdadeiramente pela primeira vez. Não a rata cinzenta que ela parecia ser, nem a femme fatale de suas fantasias passageiras, mas uma profissional de primeira linha com uma mente afiada, vontade de ferro e uma força interior que era tão atraente. Quando tudo terminou, já passava da meia-noite. Eles deixaram o escritório vazio juntos, exaustos, mas com a sensação de dever cumprido. Obrigado, disse Martin sinceramente, enquanto paravam perto de seu carro. Você salvou não apenas o projeto, mas também a minha carreira. Não precisa me agradecer. Ela respondeu, seu olhar direto e sério. Apenas seja mais atento às pessoas ao seu redor no futuro. As aparências podem enganar. Em ambas as direções. Lição aprendida. Martin assentiu, sentindo as palavras de Samantha penetrarem fundo em sua alma. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Amanhã, no trabalho, você será aquela rata cinzenta de novo? Ela sorriu enigmaticamente, uma centelha maliciosa em seus olhos. Quem sabe? Talvez seja a hora de um novo papel. Martin a observou desaparecer na noite. Confiante, misteriosa, elusiva. Uma mulher que lhe ensinara uma lição que ia muito além das relações profissionais. Nunca julgue um livro pela capa, especialmente se essa capa for uma ilusão cuidadosamente elaborada. Na manhã seguinte, Samantha apareceu no escritório usando um terno elegante, maquiagem leve e sem óculos. Ela caminhou com confiança por seus colegas atônitos até seu espaço de trabalho e, em uma semana, assumiu o cargo de vice de Martin, a mesma posição anteriormente ocupada por Peterson. Martin nunca mais usou o termo rata cinzenta, lembrando-se sempre de que por trás da aparência mais despretensiosa poderia se esconder a história mais maravilhosa. A história de como uma funcionária modesta se tornou sua salvadora, conselheira sábia e a própria mulher com quem ele se sentia verdadeiramente feliz. Com o tempo, a relação profissional deles evoluiu para algo mais, cheio de respeito mútuo, admiração e aquele amor profundo e tranquilo com que toda mulher sonha. E embora Samantha ainda pudesse surpreendê-lo com facetas inesperadas de sua personalidade, Martin sabia de uma coisa com certeza: esta mulher notável, que uma vez parecerá insignificante, tornará-se a luz mais brilhante de sua vida. E eles viveram felizes para sempre, valorizando cada momento dado pelo destino.